Muito bem, a gente continua no assunto do barco, né, gente? Alô, Kátia Gomes. Oi, Malta, o barco ele foi retirado agora há pouco, ele estava encalhado exatamente neste ponto onde nós estamos, no setor de Clubes Norte. Agora ele segue ali, olha ali, ó, ao lado do pier, onde ele vai passar por uma perícia da Marinha, que vai apontar quais foram as reais causas do acidente. Obrigado, Kátia. Ela ontem à noite, a nossa repórter, esteve no local do acidente e daqui a pouquinho, assim que a gente trouxer os outros destaques da edição, ela entra com todas as informações. Você também vai ver que uma mulher bêbada bateu um carro, fugiu da polícia, bateu de novo, desacatou policiais e aí terminou presa. Vitória Mello. No carro dela foram encontradas várias latinhas de cerveja e ela só parou o veículo depois de perder o controle da direção e bater próximo a um posto de combustível lá na Candangolândia. Além disso, essa mulher estava com a CNH vencida desde 2019, Felipe. Vixe, descontrolada. Rapaz de 21 anos de idade que estava na suíte de um motel com um coronel da Polícia Militar, tenta fugir com o carro do PM, bate o veículo e dispara a arma de fogo do militar. Os dois haviam consumido cocaína juntos dentro do quarto e se desentenderam ali na suíte do motel. O coronel agora está em surto psiquiátrico internado, mas poderá responder por estupro. Para piorar, da tentativa de fuga, esse rapaz bateu o carro do militar no veículo de um quarto do lado e o dono pediu, pelo amor de Deus, eu não posso ir para a delegacia porque eu tô com a minha amante e eu sou casado, não quero me expor. Uma confusão. Criança de 1 ano de idade cai em caixa de gordura no Guará. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Sabe curiosidade de criança? Se deparou com essa caixa de gordura destampada, muito provavelmente quando foi olhar o que estava lá dentro, acabou desequilibrando, caindo, ficou com a cabecinha submersa cerca de 5 minutos. Foi o pai que encontrou o menino já desacordado, desesperado, conseguiu retirá-lo de lá. O corpo de bombeiros chegou, prestou os primeiros socorros e ele foi levado para o hospital. A gente traz os detalhes sobre esse caso e também como manter a segurança na sua casa para evitar esse tipo de acidente com as crianças. Nossa, uma quase tragédia, né, gente? E vem cá, como é que faz para fugir da alta dos preços se o que está caro é justamente comida e transporte? Como muitos brasileiros, Viviane sentiu no orçamento reajuste nos 2 grupos que mais pressionaram a inflação: alimentos e bebidas e transportes. É que o marido dela é fisioterapeuta e precisa usar o carro para atender os clientes. Hoje é segunda-feira, a semana está só começando. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Nosso jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando do susto que o Distrito Federal viveu ontem à noite quando começou a circular na internet a história de que um barco tinha naufragado no Lago Paranoá. Graças a Deus não foi isso exatamente que aconteceu. Mas depois de uma tempestade, esse barco encalhou durante uma festa que tinha sido organizada para influenciadores digitais ontem. Felizmente ninguém se feriu. A repórter Kátia Gomes está no Lago Paranoá, às margens do lago, e faz poucos minutos que o barco foi retirado. A Kátia ficou até de madrugada cobrindo esse caso, acompanhou o desespero dos influenciadores. Ô Kátia, que susto, hein, desse pessoal? Que susto, Malta. Olha, eu já tinha terminado o meu plantão, tinha ido para casa quando a gente recebeu essa informação de que um barco com 80 pessoas tinha afundado aqui no Lago Paranoá. Aí você imagina o desespero, né? A gente que já viveu com a história do Imagination há muitos anos, onde teve aquela tragédia, muitas pessoas morreram afogadas no Lago Paranoá por conta de um barco que afundou. Então, a gente prontamente correu para cá. O cinegrafista Rogério Silva, o Dentinho, também se prontificou a vir até aqui. E aí, quando a gente chegou, grande parte dos passageiros já tinham sido resgatados. E, na verdade, tudo não tinha passado de um susto. Só que quando a gente recebeu os vídeos, né, dos influencers falando que o barco estava afundando, pedindo socorro para chamar a Marinha, a gente realmente acreditou que tinha sido muito grave essa situação. Chegando aqui no local, nós conversamos com os bombeiros, conversamos também com o dono da embarcação e ele explicou o que aconteceu. Houve uma forte chuva, essa chuva foi rápida, mas foi uma chuva muito forte. Inclusive, eles falaram que nunca tinham visto uma chuva tão forte aqui no Lago Paranoá, chovendo com granizo. E aí, o barco que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma parte aberta na parte de cima.
Ali, olha, o barco ele está bem ali ao lado do pier. Tem uma parte que é aberta e uma outra parte que é coberta. Os influencers que estavam dentro do barco, né, nessa parte coberta, eles tentaram se abrigar todo mundo no mesmo local onde estava a parte coberta. E aí o que aconteceu? O barco ele pesou um lado e aí a água começou a entrar no barco, porque o barco, claro, ele inclinou com um peso de 82 pessoas que estavam no barco, né? Então ele começou a inclinar, a água entrou no barco, as pessoas ali começaram a ficar desesperadas, porque elas acharam que o barco estava realmente afundando. Muitas pessoas alegaram que não sabiam nadar e aí foi aquele desespero total. Elas colocaram colete salva-vidas, então mesmo com o susto, elas estavam a salvas. Algumas pessoas conseguiram manter ali a tranquilidade, falaram, não, calma, não aconteceu nada, o barco não vai afundar. Só que, malta, na hora que a água ela começou a invadir o barco, houve uma pane no motor. E aí, o que aconteceu com essa pane? Nessa parte aqui, onde nós estamos, vocês estão vendo que o lago está bem raso. Então, o comandante não conseguiu mais controlar o barco e ele acabou batendo e encalhando aqui nessa área onde tem bastante areia. E foi exatamente isso que ajudou ainda mais com o desespero dos influencers, que, claro, eles trabalham com redes sociais, o trabalho deles é justamente postar a rotina, o que está acontecendo, então muitos postaram no momento ali o que tinha acontecido, falando, gente, o barco está afundando, socorro, socorro, muita gente chorando, aquele desespero todo, mas tudo não passou de um susto. Nós viemos aqui, ficamos até de madrugada acompanhando todo o resgate dos bombeiros e também da Marinha. Vamos acompanhar agora, Malta, a reportagem. A Marinha resgatou os últimos tripulantes que estavam a bordo do barco que encalhou às margens do Lago Paranoá, no setor de Clubes Norte. Na embarcação, ocorria uma festa para influencers. Olha aí o Titanic do Lago Paranoá. O bagulho tá afundando, mano. Vários influencers fizeram imagens dentro do barco antes do acidente. Assim que ele encalhou, algumas blogueiras postaram vídeos narrando o desespero. O barco que eu estava sofreu um acidente. Eu tô bem, estou aqui dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu tô um pouco nervosa, em pânico. Eu tô dentro de uma lancha que no momento eu tô na parte de baixo, dentro de um banheiro. Tem um monte de gente ali. E a gente tá solicitando, ai meu Deus, um apoio, porque tem algumas pessoas que estão sem colete, tem uns que não conseguiram o resgate. O proprietário da embarcação, o empresário João Santo, disse que o acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite por causa da chuva. A gente estava navegando, caiu uma chuva muito grande e aí o pessoal, todo mundo se colhendo um cantinho só do barco por conta da chuva, para se abrigar. E aí a gente foi parar o barco, né, por conta da chuva que estava muito grande, o pessoal estava meio apavorado com a chuva e não estava previsto para chover hoje, e o barco encalhou. Aí nesse encalhe o pessoal meio que desesperou, a gente foi tirando pessoa, botando colete de todo mundo, para todo mundo sair. A Ana Paula e o marido são amigos do proprietário do barco. Ela conta que eles, o dono e outros colegas, estavam em uma lancha e depois entraram no barco. Pouco tempo depois, a forte chuva começou. Quando começou a chover, o pessoal foi se cobrir da chuva para não molhar. Mas aí foi todo mundo pro fundo. Quando foi todo mundo pro fundo, e aí começou a molhar o pé e tal, e aí o pessoal já começou a desesperar, achou que o barco estava afundando, mas não estava, era o sobrepeso. A gente percebeu na hora que começou a chover, o pessoal não queria se molhar e todo mundo foi pro fundo do barco. E quando chegou no fundo do barco, começou a entrar água e o pessoal achou que talvez poderia ter acontecido uma coisa com o barco. Aí todo mundo ficou desesperado, achando que ia afundar, mas não ia afundar. Cerca de 80 pessoas estavam na embarcação. Os passageiros começaram a ser resgatados por uma lancha até a chegada do Corpo de Bombeiros. O barco continua encalhado. Entrava uma certa quantidade de água, mas nada muito grave, né? Contamos também com a ajuda de algumas embarcações pequenas a fazer esse transbordo das pessoas, né? Deixaram aqui as bordas do lago, né? Foram avaliadas algumas que estavam bastante nervosas ainda pelas nossas equipes de socorristas, e porém ninguém necessitou de atendimento hospitalar. O comandante do barco explica que tudo não passou de um susto. Quando todo mundo direcionou para trás, subiu água nos motores, deu a pane elétrica e o barco ficou à deriva diante de uma tempestade que eu nunca vi igual aqui no lago. Já peguei muita chuva, já peguei muita tempestade, mas igual essa eu nunca vi pego.
O DJ e ator Jesus Luz, que ficou conhecido por namorar a cantora Madonna, aparece em um vídeo tocando na festa, mas teria desembarcado pouco antes do incidente. Nas redes sociais, ele postou um vídeo acalmando os mais de 870 mil seguidores. Mas graças a Deus, o socorro chegou muito rápido. Ninguém se feriu, ninguém se machucou. Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que não sabem nadar, entram em pânico, têm crise de ansiedade. Então, a gente se preocupou muito em ajudar, em fazer tudo funcionar para todo mundo estar bem. A gente já está até aqui jantando, todo mundo tranquilo, ninguém se machucou, ninguém se feriu. Isso é a melhor coisa, foi que todo mundo saiu bem e está todo mundo bem. Pessoal, imagina a situação, né? Você está na parte de baixo de um barco, ou seja, você perde a visão da posição, do ponto em que você está no Lago Paranoá, e você vê que começa a entrar água no lugar em que você está. Realmente é de causar desespero. Kátia Gomes, nesse momento em que a água começa a entrar no lago, esses influenciadores sabiam que o barco já estava encalhado e não tinha chance de naufragar e de todo mundo afogar? Ou eles acharam que eles estavam no meio do lago, num ponto em que o barco poderia realmente descer ali 10, 20, 30 metros? Então, Malta, alguns perceberam e outros não. Então, todos estavam abrigados ali exatamente no mesmo ponto, porque é onde o barco tem uma parte coberta. Então, cerca ali de 82 pessoas no mesmo cantinho, aí alguns perceberam que o barco ele estava dando uma inclinada. Só que nesse momento eles já acharam que o barco ia afundar, porque no momento em que ele começa a inclinar, inclusive nós temos, né, uma imagem que mostra parte ali do barco com água entrando. Nesse momento, os pés das pessoas começaram a molhar. E aí elas já pensaram, não, o barco vai afundar. E aí foi exatamente nesse momento que o barco encalhou. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou até tirar minha sandália aqui, porque a gente está aqui na beira do lago, exatamente no ponto onde esse barco, ele encalhou. Porque, como explicou o próprio proprietário da embarcação, essa parte aqui do lago, ela está bem rasa, né? A água do lago, ele deu uma baixada e aí foi muito fácil para o barco encalhar, porque o motor não estava funcionando mais por conta da água que invadiu o motor, acabou dando uma pane, o comandante não conseguiu controlar o barco e como ele já estava aqui próximo, né, de chegar no pier, né, porque o barco ele já ia parar, né, o passeio ele já ia terminar. Então ele estava bem aqui próximo, como o lago está bem baixo, ele acabou encalhando exatamente aqui, ó. A gente vê que aqui, ó, tem bastante pedra, bastante areia. Agora o barco, Malta, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, olha. Ele já foi retirado, ele está ali ao lado do pier. Segundo a Marinha, eles ajudaram ontem o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar Ambiental no resgate dos passageiros e também da tripulação. Agora será aberto um inquérito para apurar as causas e as circunstâncias do acidente e tentar descobrir de fato o que aconteceu, né? A Marinha só deu essa nota, não deu nenhum esclarecimento sobre a questão dos passageiros, porque a gente estava nessa dúvida, né? Muita gente estava dizendo, não, o barco estava superlotado, inclusive houve até um boato de que a Marinha tinha feito uma inspeção de manhã, tinha pedido para retirar alguns passageiros por conta de excesso de passageiros. Então todo mundo ficou preocupado. Será que o barco estava superlotado? Bom, segundo o dono, não, ele não estava superlotado. A capacidade desse barco é para 102 pessoas e no momento do acidente tinham 82 pessoas. O que aconteceu? Por que algumas pessoas deixaram o barco, segundo o proprietário? Porque o Jesus Luz, ele tem uma equipe muito grande. E ele entrou à tarde, né, já no finalzinho da tarde, acho que por volta de 6, 6:30 da tarde, para fazer o show dele, né, para ele tocar lá, que ele é DJ. E aí, algumas pessoas saíram do barco para que a equipe do Jesus Luz pudesse entrar e justamente não ultrapassar o número máximo de passageiros e de tripulação ali no barco. Então, foi por isso que algumas pessoas saíram e não porque o barco estava superlotado. Uma outra informação muito importante, Malta, que deixou ali algumas pessoas mais aliviadas, é que todo mundo teve acesso ao colete salva-vidas. Então, assim, mesmo que tivesse chegado a uma situação mais drástica, mais grave, e esse barco viesse a afundar, todo mundo estava com colete salva-vidas.
então não teria risco. Então realmente foi mais um susto, né? Mais um alvoroço ali causado pelos influencers do que realmente, de fato, aconteceu uma gravidade mais séria. Claro, a gente entende o desespero. Você está num barco, você está aqui 8h30 da noite, está escuro, você não está conseguindo enxergar quase nada, começa a entrar água na embarcação, a primeira coisa que você pensa é que o barco vai afundar, né? Mas, de fato, não teve risco do barco afundar. Os influencers postaram mesmo pedindo socorro para a Marinha, dizendo que precisavam de ajuda porque o barco estava afundando. E claro, como eles são influencers, eles têm muitos seguidores nas redes sociais, esses vídeos acabaram viralizando, né? Então foi ali um desespero. E a Marinha não, ontem o Corpo de Bombeiros também disse que por conta desse desespero ali da tripulação e também dos passageiros, eles acabaram informando a localização errada. Eles falaram que o barco estava lá no setor de Clube Sul, próximo ao Clube Cota 1000. Então os bombeiros eles foram até lá tentar esse resgate, só que eles não estavam lá, né? Na verdade, eles estavam bem próximo aqui ao quartel do Corpo de Bombeiros, aqui da beira do lago, que fica bem aqui, olha. Tem esse deck aqui. Pois é, o quartel do Corpo de Bombeiros, ele fica exatamente aqui, ou seja, estava bem perto e, na verdade, os bombeiros receberam uma localização errada. Isso fez com que atrapalhasse um pouco ainda o resgate, mas que não comprometeu em nada, né? Em primeiro momento, esses passageiros, eles foram socorridos por uma lancha do próprio proprietário que estava ali próximo ao local, então eles foram colocados nessa lancha, resgatados, e aí quando os bombeiros chegaram, eles terminaram de resgatar os demais passageiros. Então, malta, tudo não passou de um susto. Pois é como você acabou de dizer, Kátia, não dá nem para julgar o desespero dessas pessoas, porque de noite, né, você não vê nada aí no Lago Paranoá, o lago é meio tenebroso mesmo, dá medo, é muita água, é uma área de mata, então você não sabe exatamente em que ponto do lago você está, se você está ali em cima de um barco e debaixo de você tem 30 metros de parede d'água, ou se você está realmente como estava aí pertinho. Aí pela sua explicação nós entendemos, as pessoas foram para um canto dessa parte coberta do barco e o barco tombou um pouquinho e começou a entrar água, a sorte é que já estava perto da margem. E aí talvez o movimento da água já tenha levado ele para a margem do lago. Como o motor teve pane, o comandante não conseguiu desviar, o barco terminou encalhando. Ficamos aliviados também com essa informação de que todo mundo tinha colete salva-vida, porque em outras tragédias do Lago Paranoá não havia salva-vida para todo mundo. Então, garantir que todo mundo, cada um das pessoas embarcadas terá acesso a um colete se algo acontecer, é a primeira responsabilidade de quem coordena um barco como esse que realiza eventos. Para concluir, eu só quero deixar aqui que realmente que sorte tiveram os influenciadores, porque é de se imaginar que se eles estivessem a 50, 60 metros da margem do lago, todos juntos num cantinho lá de baixo, indo para o canto e fazendo o barco perder um pouco da estabilidade, aí sim, se a água tivesse começado a entrar dentro desse barco longe da margem, todo mundo teria se salvado? Acredito que sim, estava todo mundo de colete salva-vida. Mas o susto ia ter sido maior? Ia ter sido maior. Porque aí o barco poderia realmente ter afundado. Não é verdade, Kátia? Pois é, malta. Ter certeza se ele poderia afundar, isso inclusive eu até questionei ontem o Corpo de Bombeiros, ele falou que não conseguiria explicar se realmente o barco poderia ou não afundar. Houve realmente essa pane no motor, a água entrou no motor e estava todo mundo ali aglomerado no mesmo cantinho. Mas assim, pelo que o comandante falou e também o dono da embarcação, não existia chances desse barco afundar. Foi realmente apenas uma inclinação por conta do excesso de peso concentrado apenas em um só lugar. Então, para resolver essa situação era simples, era só as pessoas ali se dispersarem, tanto na parte de baixo como na parte de cima do barco, e aí acabar equilibrando, né? Então estava todo mundo ali no mesmo cantinho e o barco ele deu uma leve inclinada. Eu não sei realmente confirmar, né, se o barco poderia ou não afundar. Então aconteceu essa situação, a Marinha disse que vai apurar
quais foram as causas do acidente, né, e o que aconteceu ali de fato. E eles sim podem apontar se existia ou não chance desse barco afundar. Segundo o proprietário, não existia não. Foi apenas uma leve inclinação, inclusive entrou pouquíssima água no barco, apenas molhou os pés de alguns passageiros ali, mas foi o suficiente para causar pânico geral entre algumas pessoas, né? Algumas conseguiram manter a tranquilidade, inclusive conversamos com alguns passageiros ontem, eles estavam, claro, um pouco assustados, mas eles estavam tranquilos. Eles falaram que não foi assim uma situação tão extrema, eles não pensaram que o barco iria afundar, eles tinham percebido que era apenas excesso de passageiro porque estavam todos no mesmo canto ali da embarcação, então eles viram que estava pesando por um lado ao invés de equilibrar o barco. Agora, se existia chance ou não de afundar, a gente vai continuar acompanhando todo o trabalho da Marinha, essa perícia. Inclusive, a Marinha está aqui fazendo ali, ó, eu vou pedir para o Isaac mostrar para vocês. A Marinha está aqui fazendo todo o trabalho, acompanhando, fazendo ali a vistoria. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, esse trabalho da Marinha para saber realmente o resultado das investigações, né? Existia ou não a chance desse barco afundar? Será que a sorte dessas pessoas foi porque o barco deu pane e acabou encalhando porque já estava perto aqui da margem, né? Então, será que foi uma sorte ou não? O barco teria sido apenas trazido aqui para a margem, caso ele tivesse dado pane no meio do lago, né? São questões que precisam ser esclarecidas, porque os influencers, eles continuam postando, né, o drama, e são milhares de pessoas que seguem essas pessoas com muitos seguidores. Então, todo mundo quer saber o que de fato aconteceu, o que poderia ter acontecido com essas pessoas. Ontem, o dono, né, da embarcação que promoveu esse evento, ele estava chateado, e não é por menos, lamentando. Ele investiu muito em um evento que ele tinha certeza que daria certo, que são blogueiros famosos, influencers, que estavam ali compartilhando uma festa que foi toda pensada e planejada. E o resultado que ele teve, na verdade, foi, né, ao contrário. Ao invés das pessoas postarem apenas falando bem do evento, acabou tendo aí um efeito ao contrário, quando as pessoas postaram que o barco estava afundando, como se a culpa fosse do proprietário, né? Mas, na verdade, pelo que tudo indica, né? Pelo que a gente apurou, foi somente a chuva forte que assustou todo mundo, fez com que todo mundo ficasse ali abrigado em um só cantinho, fazendo com que a água invadisse o barco, desse pane no motor e ele acabasse encalhando aqui no lago, Malta. Eu entendo o argumento dele quando ele diz que não teria maneira do barco afundar, porque sim, encalhado o barco não afunda. O que a investigação vai terminar concluindo é o que eu disse, a hipótese que eu levantei, né? Se o acúmulo de pessoas num canto do barco tivesse acontecido com a embarcação no meio do lago, será que a água continuaria entrando na embarcação ao ponto de causar o naufrágio? Ou seria realmente só um pouco de água que teria entrado na embarcação e teria também sido só um susto? Importante entender o que poderia ter acontecido para a gente evitar que algo aconteça. Porque aí, se entende a dinâmica do processo ali dentro da embarcação, pode-se, por exemplo, chegar a uma conclusão final, uma recomendação do seguinte sentido. Pessoal, esse barco aqui é o seguinte, pode receber sim até 100 pessoas, mas elas jamais podem estar posicionadas no mesmo lugar. Isso acontece com vários meios de transporte. Em avião também. Eu costumo viajar de avião pequeno, porque lá no interior de Minas, às vezes a linha é com aviões menores, e até num avião o pessoal distribui os passageiros de acordo com uma estabilidade de peso, né, para ficar todo mundo distribuído igualmente, para não pesar mais de um lado. Imagina num barco. Então funciona para tudo. Que se termine com uma recomendação mais clara, que possa ser seguida, e aí a gente evita sustos assim. Muito obrigado, tá, Kátia, pela participação e pelas informações. A gente ainda se fala na edição de hoje. Obrigado. Deixa eu trazer para vocês agora uma ação de bandidos, assim, extremamente ousada. Se não fosse trágico, seria cômico, é quase suco de Brasil, né? Porque mostra, assim, a capacidade intelectual do brasileiro, de parte dos brasileiros, né? Que é ruim mesmo. E que, em vez de usar a inteligência para coisa boa, usa para coisa ruim. Você há de ver que uma quadrilha invadiu um terreno e montou um estacionamento falso lá em São Paulo durante o show da banda Maroon 5. Então tá,
ia ter o show, banda famosa chegando. Dias antes eles localizaram o terreno e falaram, aqui a gente vai montar o nosso estacionamento pago. Mas o objetivo dos criminosos era furtar os veículos que eram deixados ali. Então a pessoa chegava feliz para ir ver o show, falava assim, onde é que eu vou estacionar, onde é que vai estacionar, estacionamento de show é caro. Aí falava assim, olha esse aqui, R$100, meu Deus, R$100, mas tá bom, melhor deixar aqui o carro, porque aí fica seguro. Seguro, tava deixando o carro com bandido. Pode rodar. 2h39 da tarde, uma câmera flagra o início da ação. O homem com colete laranja arromba o cadeado e abre o portão do terreno. Em seguida, usa uma pedra para mantê-lo encostado. Ele encontra os comparsas e sai. 2 horas depois, volta, abre novamente o portão e a primeira vítima entra com o carro, sem imaginar que estava caindo em uma armadilha. Este comerciante da região conta que esta não foi a primeira vez que os bandidos usaram esta tática. No jogo de São Paulo e Palmeiras, eles arrombaram o portão, guardaram o carro, mas não teve essa ocorrência de furto, né? De roubo. O falso estacionamento foi montado pelos ladrões neste terreno, a cerca de 300 metros do local onde o show era realizado, o estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, 7 homens faziam parte da quadrilha. 5 deles ficavam na rua, atraindo os motoristas, enquanto os outros 2 se apresentavam como responsáveis pelo espaço e pela cobrança do serviço. Algumas vítimas teriam pagado até R$150 para deixar os carros guardados aqui e, no fim, ficaram sem os veículos. 7 carros foram levados. Um deles é este SUV importado, avaliado em cerca de R$1 milhão. O dono chegou ao estacionamento às 9 da noite. 11 minutos depois, os criminosos saíram com o veículo. As vítimas só descobriram o golpe ao retornarem do show. Ainda não há pistas da quadrilha. Segundo o delegado, um dos carros levados era blindado. Por isso, ele acredita que o esquema foi montado para atender encomendas. São veículos que são atrativos e que podem ser parte de ser utilizados em estelionatos futuramente. E alguns poderiam ser utilizados como dublê, para remarcação, e talvez algum ou outro ser utilizado para a prática do crime. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas antes do break tem a previsão do tempo. Essa segunda-feira segue parcialmente nublada. A temperatura nesse momento está em 26 graus e a umidade relativa do ar em 58%. O SBT Brasília, primeira edição, está de volta e nesta segunda-feira a gente recebe aqui no estúdio do SBT o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Governador, obrigado pela presença. Acho bom poder cumprimentar o senhor assim, porque parece que a pandemia passou, a gente não precisa ficar dando soquinho ou deixar de cumprimentar. Graças a Deus nós estamos vivendo um outro momento da pandemia, já se falando em transformar em endemia. Aqui no Distrito Federal, há aproximadamente um mês, nós já tiramos a obrigação do uso de máscaras e não notamos um aumento da Covid no Distrito Federal. Nós estamos com os leitos também controlados, em torno de 64%, 65% de ocupação. E os níveis de adoecimento têm diminuído bastante. Tem mantido um índice aí na faixa de 0,70 diário, a transmissão, o que nos dá um cenário de mais tranquilidade. Deixa eu aproveitar que o senhor está tratando desse tema. Faltam 10 dias hoje exatamente para o aniversário de Brasília. Nesses últimos 2 anos, coincidentemente, a triste coincidência foram abril de 2021, abril de 2020, os momentos que a gente estava mais com medo da pandemia, as famílias tiveram que ficar em casa. Mas nos próximos 10 dias, provavelmente, aliás, daqui a 10 dias, o brasiliense vai poder curtir a cidade finalmente nesse aniversário. O senhor acha mesmo que a pandemia aqui para a gente no DF é página virada? Eu acredito que a gente tem que continuar monitorando com muito cuidado, mas o que a gente tem observado no mundo como um todo, e aqui no Brasil não tem sido diferente, é que houve um arrefecimento da pandemia e isso tudo em virtude, claro, da vacinação, que chegou num patamar bastante elevado aqui no Distrito Federal. Nós estamos aí próximos de 90% da população vacinada com primeira e segunda dose. Então isso já nos dá uma tranquilidade maior e faz com que a gente possa retornar à vida com um certo grau de segurança, o que é muito importante para nós todos. E aguardamos aí os 62 anos de Brasília, que a gente tem uma comemoração merecida pela população do Distrito Federal, que não pôde comemorar os 60 nem os 61 anos em virtude dessa pandemia que assolou a todos. Na sua estreia no mundo político como governador do Distrito Federal, o senhor até algumas vezes disse à imprensa, eu estava preparado para ser governador, não estava preparado para a pandemia. Ficou 2 anos fora, 2 anos vivendo essa situação excepcional. Para todos os políticos isso teve um impacto, a gente diz porque a proximidade, né, gente, das figuras políticas com a comunidade foi de certa maneira afetada pelo distanciamento que nós todos tivemos que passar. Então eu pergunto para o senhor hoje, quem é o Ibanez Rocha que agora se candidata à reeleição?
Olha, eu com certeza me tornei uma pessoa muito mais sensível às necessidades da população. Eu passei um bom tempo na advocacia, foram 26 anos na advocacia, com um certo distanciamento. Optei pela vida política exatamente por entender que tinha uma contribuição a dar à cidade. Não esperava que viesse uma pandemia e aí eu tive que tratar com temas que não estavam nem no meu olhar, nem no olhar da grande maioria das pessoas e dos políticos brasileiros. Causou um distanciamento muito grande, isso é sentido, porque você não poderia não estar nas ruas, os eventos foram diminuídos, a participação pessoal também muito grande, mas me ensinou a ter um esforço muito maior em prol da população do Distrito Federal. Porque eu tinha que tocar a pauta da saúde, que era muito importante naquele momento e continua sendo importante, mas eu também não poderia deixar a cidade parar. E aí essa foi uma grande preocupação nossa, nós aceleramos nas obras no Distrito Federal, nas licitações, para que a gente desse um ambiente para a população de mais segurança, de investimentos e de que a gente, um momento, ia sair dessa crise e encontraríamos uma cidade mais bonita. E foi exatamente esse o esforço que nós fizemos. Agora eu posso lhe garantir uma coisa. Foi muito difícil, todo esse período foi um período de muito sofrimento, de muitas dificuldades, e eu posso lhe garantir que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo que estivesse no meu coro durante esse período de pandemia. A situação foi bastante difícil, bastante complicada e num cenário de total incerteza, e o que a gente podia fazer era trabalhar, e nós trabalhamos muito durante esse período da pandemia também para poder deixar uma cidade mais bela para a população. Não, é porque é uma situação excepcional, não só do ponto de vista de realmente demandar ações muito urgentes, mas da falta de informação que se tinha no começo da pandemia sobre como lidar com aquilo, como enfrentar, então o negócio realmente era complicado. Mas o senhor mencionou agora, o efeito colateral, talvez, do isolamento social foi ter liberado a cidade e as vias para as obras que o governo queria fazer e que pôde tocar durante esses 2 anos. Teve a entrega ali no final do eixão norte do complexo viário do Joaquim Roriz e tem outras em andamento agora, que são obras que puderam ter tido um gás aí enquanto a cidade estava parada do ponto de vista do trânsito. Nós temos aqui obras de infraestrutura do Distrito Federal espalhado por todas as cidades. Graças a Deus isso tem andado muito bem. Nós temos o túnel de Taguatinga, uma obra de mais de 300 milhões de reais, que vai ser entregue à população ainda esse ano. Nós temos ali o viaduto Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, também já está em andamento. Era um pedido da população daquela região de mais de 20 anos. Nós temos diversas obras aqui na EPIG, por exemplo, nós estamos fazendo a interseção ali com o Sudoeste e o Parque da Cidade. E são obras em vários locais. Você pega, por exemplo, na região do Paranoá, nós estamos com a construção do viaduto, a duplicação da DF-250. Nós temos a obra que iniciada já em Sobradinho também, a segunda entrada de Sobradinho, que vai facilitar a vida da população daquela região norte como um todo, porque vai diminuir ainda mais, complementando aquilo que foi feito ali no complexo viário Joaquim Roriz, e vai fazer com que as pessoas possam chegar mais cedo em suas residências. E a gente vem colocando isso em todo o Distrito Federal. Aproveitamos, por exemplo, o período da pandemia, onde as nossas escolas, infelizmente, ficaram fechadas, mas fizemos um programa de reformas em todas essas escolas e construção de umas outras que eram necessárias, mas nós tivemos um lado que foi muito importante, e aí nós tivemos que descobrir realmente as necessidades das pessoas, que foi o lado social. Você teve a oportunidade de entrevistar a minha esposa, a secretária Maiara, esses dias atrás, e nós colocamos um gás muito grande na área social, porque aumentou muito a quantidade de pessoas desempregadas, de pessoas carentes. Então nós criamos aí o cartão Prato Cheio, são R$250 para as famílias, um cartão entregue pelo BRB, onde a pessoa vai ao mercado, vai à padaria, compra aquilo, os seus gêneros alimentícios. Criamos a Cesta Verde, que foi um programa bastante interessante, porque os produtores rurais não tinham onde colocar suas mercadorias, porque as feiras também estavam fechadas durante um bom período, e aí nós passamos a comprar toda essa produção agrícola do Distrito Federal e colocar dentro de uma cesta e entregar para as pessoas carentes também. Isso ajudou a manter o homem no campo e ajudou na alimentação dessas famílias necessárias. Tivemos a criação do cartão gás. Até nós vamos ter que dar um jeito de ver o que se faz para melhorar, porque quando nós fizemos a pesquisa de preço para lançar o cartão gás, o botijão de gás custava em torno de R$90. Hoje já está bem mais caro do que isso, mas de qualquer modo é uma ajuda para essas famílias. São 70 mil famílias que recebem um botijão de gás a cada 2 meses. Então isso tudo fez com que a gente tivesse um cenário real da cidade, tanto na área social quanto na parte de infraestrutura, fazendo com que Brasília fique cada vez mais bela e que as pessoas tenham mais assistência. O senhor mencionou 2 pontos, as escolas, né, que ficaram fechadas e os programas sociais. Primeiro, nos programas sociais, governador, são muitos, déficit miséria, cartão
tem o pão e prato leite. cheio, pão e leite. Cesta verde. Reduzimos a alimentação para R$1, que eram R$3, nós diminuímos para R$1 em todos os restaurantes comunitários. A grande maioria deles agora já fornece também o café da manhã a 50 centavos. Isso ajuda muito as famílias do Distrito Federal. São milhares de refeições que são feitas nesses restaurantes. Então, eu gostaria de perguntar, senhor, como é que o governo consegue equilibrar essas ações que são de assistência mais direta com outras igualmente necessárias, mas que são mais estruturantes? Tem orçamento para tudo? E que tipo de escolha o governo tem que fazer nessa hora? Olha, eu acho que a escolha ela tem que ser, primeiro, a área social. É uma grande preocupação nossa, porque atinge diretamente as famílias naquilo que lhe é mais caro, que é a alimentação e a manutenção da família. E buscamos destravar todos os projetos que nós tínhamos. Grande parte das obras que estão sendo feitas são financiamentos que são buscados na área federal e também financiamentos internacionais. Então a gente vem buscando fazer isso de modo a levar a cidade com as duas perspectivas, da área social e da infraestrutura que é necessária para que a cidade se desenvolva. Com isso, a gente gera emprego também, gera renda, gera investimentos do empresariado e ganha a confiança das pessoas. É isso que a gente tem buscado fazer ao longo do nosso mandato. E a cidade tem dado conta, o orçamento tem suportado, a gente tem tido até um ganho do ponto de vista orçamentário, nós conseguimos reduzir a margem de segurança dentro do pagamento da LRF. E isso tem dado a gente bastante segurança para seguir. E fizemos um programa também muito importante que foi na área da tributação. Reorganizamos a tributação do Distrito Federal, em grande parte com redução de tributos, como é o caso, por exemplo, do ICMS sobre combustíveis, que nós fizemos um programa agora para reduzir em 3 anos para a alíquota que era anterior ao nosso mandato. E fizemos em várias áreas, acabando com tributação da DIFAL, por exemplo, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos para facilitar a vida dos pequenos e médios comerciantes dessa cidade, que antecipavam um pagamento que era injusto naquele momento. E nós estamos dando conta de levar a cidade e embelezar a cidade. Isso é uma coisa que me deixa bastante feliz. Por exemplo, quando você trafega aqui pela W3 Sul, era uma obra que se pedia há milhares de anos, a W3 Sul, que era o cartão postal de Brasília, ela agora volta com mais vida. Aqui o próprio setor de rádio e televisão sul, onde vocês estão instalados, fizemos uma remodelação de todas as calçadas, de todos os ambientes, isso traz vida para a cidade. E nós estamos levando esse projeto para todas as cidades do Distrito Federal. Começamos agora pela Hélio Prates. Nós estamos fazendo ali de Ceilândia a Taguatinga, será feita uma nova avenida Hélio Prates. Começamos no Paranoá também, refazendo a Avenida Paranoá como um todo. E a gente quer fazer isso em todas as cidades do Distrito Federal, porque você dá acessibilidade, calçadas para as pessoas caminharem, com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Isso tudo é um projeto que a gente está levando, controlando recursos, o que nós temos de orçamento, de modo a levar benefícios para a população diretamente. Do ponto, aquele que o senhor mencionou, W3 Sul, ali a gente ouviu muitos e muitos empresários dizendo que precisavam realmente de um apoio para aquilo ali voltar a ter gente, atrair pessoas, não afastar cliente. Era um ambiente meio hostil para receber as pessoas e essa realidade está completamente mudada. Deixa eu relembrar uma coisa aqui. Eu acho que fazia poucos dias o senhor tinha sido eleito, nós conversamos aqui no SBT, o senhor encampou uma briga muito difícil na época, que queria que o Marcola fosse transferido de Brasília. Demorou, mas chegou. Chegou. O ministro da Justiça teve esse entendimento. O que eu gostaria realmente não era só que o Marcola não tivesse aqui. Eu gostaria muito era que não tivesse o Presídio Federal dentro do Distrito Federal. O Presídio Federal está localizado a pouco mais de 6 quilômetros do centro da cidade, onde nós temos todas as autoridades que militam. Deputados federais, senadores, todas as embaixadas, Congresso Nacional funcionando com pessoas de fora, e você traz aqui para dentro do Distrito Federal figuras que a gente sabe que mesmo que estejam dentro do presídio de segurança máxima, mas trazem toda uma entroagem aí que a gente chama. São pessoas que vêm para dar suporte a esses presos. Então, eu entendo que não é o local adequado para se ter um presídio federal. Eu acho que essa discussão tem que ser levada adiante para que a gente consiga a compreensão do governo federal de que não é um local adequado para um presídio dessa natureza. Senhor, me corrija se eu estiver errado. Eu lembro do senhor comentar comigo, inclusive, que a proposta seria incorporar o presídio federal, aquela estrutura, ao sistema penitenciário do Distrito Federal e ressarcir a União no que foi gasto ali naquela Exatamente. unidade. O senhor ainda quer comprar para poder transformar no Distrito Federal? Nós temos também alguns presos perigosos que estão no nosso presídio. A gente poderia ter uma estrutura para esses presos mais perigosos
e tirar esses que são tidos como os mais perigosos ainda daqui do Distrito Federal, do crime organizado. Eu acho que a gente tem que correr do crime organizado, porque ele é que causa o maior prejuízo para a segurança da cidade como um todo. Então, eu continuo nessa ideia, discuto ela sempre que posso com o ministro Anderson e eu vou continuar trabalhando no convencimento. O que o senhor tem avaliado, qual a avaliação do senhor sobre as escolas cívico-militares, essa experiência que começou? Olha, a avaliação é muito positiva, todas as escolas têm funcionado muito bem, o nível de segurança bastante elevado, a satisfação dos pais é muito grande também. E uma pena que com esses 2 anos de pandemia nós não podemos chegar ainda ao número que eu pretendo, que é de 40 escolas. Então não deu para chegar por conta da pandemia, mas a gente continua nesse projeto de expansão das escolas cívico-militares, não como um modelo único de escola, mas como um modelo a ser seguido pelas demais escolas do Distrito Federal, onde a gente tem muito a aprender com o que vem sendo colocado do ponto de vista da disciplina. A gente sabe que tem, principalmente o sindicato é contrário a isso, mas o debate tem se mostrado bastante positivo. Então eu estou feliz com essa implementação. Os pais, a satisfação dos pais é muito grande, é o que a gente colhe de todos os gestores dessas escolas. Eu acho que é um projeto que merece ser levado adiante. Eu vou fazer uma breve pausa nos nossos temas locais para eu sanar outras curiosidades do nosso telespectador, mais propriamente sobre as eleições. Quem estará contigo na chapa? Quem vai ser seu vice-governador? Olha, eu ainda não defini a questão da vice. Nós temos aí 11 partidos que estão nos apoiando, pelo menos é o que fechou no cenário agora com a mudança e a constituição das nominatas, os partidos da nossa base. Eu acho que essa é uma discussão que fica mais adiante um pouco. Essa próxima semana a gente já deve marcar uma reunião com os presidentes dos partidos. Eu acho que é uma discussão que tem que ser aberta. Nós temos que fazer uma grande aliança pelo Distrito Federal. E isso está se desenhando de forma muito clara. E nós temos diversos partidos importantes que estão pleiteando e que é justo que continuem pleiteando. Posso tentar descobrir alguns nomes ou o senhor não vai falar nenhum? Fica à vontade. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito do meu vice atual, não deu trabalho nenhum, uma pessoa que, segundo dizem, né, é um dos últimos vices que conseguiu entrar no gabinete no último ano de governo. Os anteriores parece que não conseguiam. No meu caso, eu tenho um bom relacionamento com o Paco Brito e ele tem se mostrado uma pessoa muito fiel, então é um dos players também, não posso descartar. Mas nós temos partidos importantes que estão na base que vão discutir os cargos de majoritária, como é o caso do PL, tem a nossa Flávia Arruda, que é a presidente do partido, que é pré-candidata ao Senado Federal, e aí já assume um cargo da majoritária. Nós temos aí o Republicanos, que é um partido de grande importância aqui dentro da nossa base. Tem o PP, que é presidido pela Celina Leão. Então, são vários os partidos que estão aí nessa base e aí nós vamos discutir isso no momento adequado, a gente lança o nome do vice. Tá certo. Nacionalmente, o MDB, que é o partido do senhor, está dividido. Tem um pedaço da legenda apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro, outra parte defendendo a eleição do polo oposto no cenário político, que é do ex-presidente Lula, e uma terceira parte apoiando a senadora Simone Tebet. E onde é que está o senhor? Eu, por enquanto, estou com Simone Tebet. Eu acho ela uma excelente candidata. Acho que o partido tem muito a discutir nessa candidatura dela. É muito bem preparada, é uma professora universitária, tem uma vida pública muito honesta, de grande relevância para o Brasil. Eu acho que ela tem muito a acrescentar no debate nacional. O que eu não posso negar é que o presidente Jair Bolsonaro terá palanque aqui no Distrito Federal, que é exatamente o palanque que compõe o nosso grupo da base. Todos os partidos que estão na minha base, os principais partidos, apoiam a reeleição do presidente Bolsonaro. E a gente reconhece que o MDB sempre foi uma federação de partidos. Nós temos o pessoal do Norte e Nordeste, o senador Renan Calheiros, Eunício Oliveira, todos esses estão na base do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que é pré-candidato à eleição presidencial. Então nós teremos esse debate aí que vai se dar pelo menos até o mês de agosto, quando vierem as convenções. Posso depreender a partir do que o senhor disse que o governador Ibanez Rocha é anti-Lula? Eu digo que o PT não estará na minha base de governo aqui, nem na minha reeleição. Não esteve na passada e não estará nessa. Então dificilmente eu vou estar com o Lula. Eu devo ficar entre a Simone Tebet e o Bolsonaro. E futuramente, se viesse a ter um resultado de eleição presidencial que não estivesse na sua base de apoio, como seria uma relação com o governo federal? Relação plenamente pacífica. Eu sou da paz, sou da conversa, sou do diálogo.
Basta ver que eu estou aqui há 3 anos com o presidente Bolsonaro e que, dependente das provocações que muitas vezes ele fez em relação às medidas que nós tomamos aqui de restrição durante a pandemia, a gente sempre manteve um relacionamento bastante respeitoso. Eu sempre digo o seguinte, eu sou o hospedeiro dessas autoridades, eles são meus hóspedes e eu os trato muito bem e vou continuar fazendo dessa maneira, independente de quem seja o presidente da República. Eu acho que o relacionamento é muito importante. Do Palácio do Buriti ao Palácio do Planalto não chega a dar 5 quilômetros e nós temos que ter um relacionamento de respeito com todas as autoridades, até porque é isso que a população do Distrito Federal busca, que exista harmonia entre os governantes para que a gente possa levar benefícios na ponta. O senhor mencionou a pandemia. Nesses últimos 2 anos, houve alguma medida restritiva? Muitas delas foram criticadas pelo presidente Bolsonaro, como o senhor acabou de mencionar. Mas das que o senhor tomou, alguma delas o senhor se arrepende de ter tomado? A única coisa que eu me arrependo foi entre a primeira e a segunda onda eu ter desmobilizado os hospitais de campanha. Porque aí na remobilização demorou um pouco e o atendimento não foi como deveria ter sido. Então, das medidas restritivas, eu não tenho nenhum tipo de reparo a fazer. Eu acho que todas foram necessárias para o momento. A gente sabe que muitas foram dolorosas, muitos empresários sofreram. Nós tivemos que colocar o Banco Regional de Brasília à disposição dos empresários, investimos mais de 8 bilhões de reais para que essas empresas não quebrassem. Estamos aqui agora com novos programas de reabilitação dessas empresas. Mas nas restritivas eu acho que não houve erro. Eu só considero que houve aí uma falha nesse período entre a primeira e a segunda onda, porque pegou quase todo mundo no Brasil de surpresa. A gente noticiou agora, faz poucos dias, inclusive, que esses setores que o senhor diz foram os mais atingidos, estão com IPTU e IPVA flexibilizado no pagamento, então essas pessoas vão ter um respiro aí, né? Esses setores mais atingidos. Tudo que nós pudemos fazer, juntando as ações de governo na questão da tributação, pagamentos de diferimento de pagamento de impostos, liberação de recursos com taxas mais baratas através do Banco Regional de Brasília, tudo que foi necessário, os pacotes que puderam ser realizados, nós fizemos para beneficiar esses empresários. Bom, a pandemia não veio só para o Distrito Federal, veio para todos os governadores brasileiros. Estamos falando de uma coisa mundial, então eu preciso pedir que o senhor nos ajude a olhar para frente. O que o senhor gostaria de ter feito aqui no DF, que não foi possível fazer em função das circunstâncias, mas que o senhor pretende fazer se o brasiliense lhe der a confiança de um novo mandato? Olha, em primeiro lugar, nós temos que cuidar muito da saúde. Eu tive um problema muito sério na área da saúde, porque eu tive que desmobilizar todos os leitos, quase todos os leitos, para colocar à disposição dos doentes da Covid. Isso gerou uma fila de cirurgias e no nosso projeto para a saúde no Distrito Federal ele não conseguiu ser alcançado em virtude exatamente desse problema que nós tivemos. Mesmo assim, nós avançamos muito. Eu consegui construir 7 unidades de pronto atendimento aqui no Distrito Federal, o que gera mensalmente 40 mil atendimentos a mais nessas unidades de pronto atendimento. Avançamos também na questão das unidades básicas de saúde. Nós vamos entregar até o final do ano 20 unidades básicas de saúde, melhorando a saúde das pessoas. A saúde é uma escala. Você começa no atendimento da saúde da família, nas unidades básicas de saúde, tem as unidades de pronto atendimento para descarregar as portas dos hospitais e os hospitais com as especialidades. Avançamos muito, conseguimos destravar uma obra muito importante aqui para o Distrito Federal, que é o Hospital Oncológico. Nós conseguimos a liberação disso aí, foi uma briga minha, inclusive na Justiça, para conseguir os recursos do Hospital Oncológico, que está sendo construído aqui, vai ser entregue num prazo de 2 anos, tornando Brasília referência no atendimento oncológico de toda a região centro-oeste. Isso vai avançar muito, então tem muito que melhorar nessa área da saúde. Nós vamos construir mais hospitais, melhorar o atendimento nos hospitais que já existem. Essa área da saúde, para nós, ela tem que ser prioridade, porque é exatamente onde toca as famílias mais carentes. Elas precisam desse atendimento. E com o empobrecimento da classe média, gerado exatamente também por conta da pandemia, a gente tem visto muitas pessoas abandonando os planos de saúde e buscando as unidades públicas de saúde através do Sistema Único de Saúde. Então, é uma área que tem que avançar muito. Na área da educação, nós tínhamos projetos relevantes na área de educação, inclusive na parte de tecnologia, que não puderam ser implementados em virtude da pandemia. Com as escolas fechadas, nós não tivemos condições de levar adiante. Então, isso é uma coisa muito importante para um segundo mandato. Nós temos que elevar o nível educacional do Distrito Federal para que a gente tenha realmente uma qualificação maior dessas nossas crianças e adolescentes, de modo a ter aqui em Brasília um grande centro de tecnologia. A tecnologia é a grande reviravolta que vai fazer a chave dessas famílias, desses adolescentes mudar. Então, nós temos um projeto nessa área também que não pôde ser implementado em virtude do fechamento das escolas e do avançar
da pandemia no Distrito Federal, mas que é um projeto nosso para um segundo mandato. E temos que avançar também, e aí a gente tem que reconhecer, a cidade precisa de um investimento maciço na parte de infraestrutura. Nós estamos fazendo alguns viadutos que são importantes em vários pontos da cidade, destravando, interligando, fazendo duplicação na DF-140, mas nós precisamos pegar também a questão, não é só o tapa-buraco. Brasília já não aguenta mais só tapa-buraco. Nós temos que fazer um investimento da ordem de 500 a 600 milhões de reais para renovar os asfaltos da cidade. Isso tudo vai ficar para um segundo mandato, caso eu tenha a oportunidade e a população entender que vai me dar mais essa oportunidade. Governador, nesse último ano do primeiro mandato, eu te desejo boa sorte. Tenho muita tranquilidade de fazer isso ao vivo aqui neste canal de televisão, porque essa TV tem uma tradição de não ter lado, a não ser o lado do povo. Então a gente torce para que as coisas deem certo, independentemente de quem está com a caneta na mão. Então boa sorte para o senhor. Temos aqui a tranquilidade de saber que quando chegar o fim do ano, a população tomará uma decisão soberana e apoiará o senhor se o senhor fizer assim por merecer, né? E eu estou trabalhando para fazer por merecer, eu quero deixar isso bem claro. Eu saí da minha vida particular, que eu tinha uma vida bastante tranquila, para doar a cidade do Distrito Federal. Eu tenho feito isso 24 horas, de segunda a segunda, e vocês podem ter certeza que eu só quero o bem da minha cidade. A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu me criei, a cidade onde eu me formei, onde meus filhos nasceram, e eu tenho todo o carinho com a população, e eu venho tentando transferir esse carinho através do meu trabalho, e é isso que eu pretendo continuar fazendo. Muito obrigado, boa semana de trabalho e até a próxima. Deixa eu chamar um intervalinho. Pessoal, o nosso jornal volta daqui a pouquinho, agora 12h38 nós estamos ao vivo, mas como vocês sabem, tem jornal demais ainda hoje, nós voltamos já. Os amigos, uma criança de apenas 1 ano caiu em uma caixa de gordura na área de serviço dentro de casa. Maicon Leão está com a gente, tem as informações. Maicon, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Esse caso aconteceu lá no Guará. Agora você imagina o susto do pai ao chegar na cozinha e se deparar com um filho com a cabeça presa dentro dessa caixa de gordura, já praticamente desacordado. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, esse pai contou que acredita que esse menino ficou cerca de 5 minutos aí submerso. Quando ele tirou o filhinho lá de dentro, ele já estava desacordado, aí iniciou, claro, desesperado, aquelas manobras para tentar reanimar o filho, ligou para o Corpo de Bombeiros. Quando os militares chegaram, ele estava começando a respirar, só que a saturação estava bem baixa, cerca de 71%. Para quem está em casa entender, quando chega a 96%, já é recomendado que comece a monitorar, porque para baixar dali para mais é um risco tremendo. Quem está ao meu lado para explicar os detalhes dessa ocorrência, principalmente para dar umas dicas para você, papai e mamãe, é o Tenente Machado do Corpo de Bombeiros. Tenente, essa tampa de gordura, ela estava aberta, estava sem a tampa lá, na verdade, dessa caixa? Boa tarde. Sim, boa tarde. Quando nós chegamos, realmente essa tampa estava aberta. Acreditamos que seja algum reparo, alguma manutenção que estava sendo feita no local. E aí esse menininho, na curiosidade, chegou para olhar. Às vezes quem está em casa pensou, nossa, o menino deu de ponta na caixa. Não, às vezes é a curiosidade que faz com que ele desequilibre. Exatamente. A criança, ela é curiosa, né? Então, toda a situação que ela vê, ela vai querer ver, vai querer observar o que está acontecendo. Então, pelo fato também fisiológico dela, quando ela se inclina para poder observar alguma coisa, a tendência é que a cabeça pese mais. Então ela não consegue segurar o seu corpo. E aí, onde estiver, ela tem a tendência de cair. Tenente, nesse caso, vocês chegaram, iniciaram as manobras, os procedimentos lá. Como é que essa criança foi levada para o hospital? Ela saiu de lá com vida, estava bem, conseguiu fazer as manobras? Como é que foi? Ela foi levada em vida. Agora, a saturação dela estava muito baixa. É um risco muito grande, né, a pessoa ter, no caso, aí uma situação de sequelas maiores. Ela estava com 71%, né, de oxigenação. Foi feito ali, já no local, a oxigenoterapia, para poder ministrar ali oxigênio, uma quantidade para que ela pudesse restabelecer aí a oxigenação sanguínea. A gente está falando de um afogamento não só com água, além de água, deve ter entrado no pulmãozinho óleo, tudo isso dificulta esse trabalho, né? Sim, exatamente. Às vezes nós imaginamos que um afogamento deve ser só quando a pessoa está submersa. No caso de criança, ou até de um adulto, um idoso no caso, também ela pode se afogar até com um copo d'água. Então é uma situação que nós temos que estar atento. Criança
tem que estar com um olhar sobre ela todo momento. Um segundo pode acabar se transformando numa tragédia. Agora, malta, serve de alerta para quem está em casa, até mesmo às vezes está até tapada essa caixa de gordura, mas lá em casa, por exemplo, às vezes se você pisasse nela, essa tampa acabava saindo. Então é um alerta justamente para esses pais observarem como é que está essa situação. E a gente já ouviu falar muito sobre a questão dos baldes e tudo. Essa caixa é praticamente um balde disfarçado, né? Um perigo. A criança chega para olhar, às vezes na curiosidade, acaba por poucos segundos, a gente está falando de um caso que felizmente não terminou em tragédia, mas por poucos segundos poderia se transformar, né, Tenente? Exatamente. Então os pais têm que ter um olhar de segurança, né? Então observar aquilo que pode oferecer, às vezes o que é risco para mim, não é risco para você. No caso de criança, idoso, o risco você tem que ter um cuidado maior, porque para eles tudo pode ser risco. Pode acontecer um acidente, pode se machucar, pode cair. Então tem que ter esse olhar de segurança mesmo dentro de casa. E, Tenente, para quem está em casa, às vezes aconteceu o descuido, no caso desse pai mesmo, que chegou lá desesperado, acabou vendo que o filho estava já desacordado com aquela situação, o que faz depois de ligar para o Corpo de Bombeiros? Nesse trajeto da viatura até em casa, dá para fazer alguma coisa? Sim, dá. É de preferência que a pessoa tenha algum treinamento, que ela tenha algum conhecimento, ou chame alguém, solicite o apoio de alguém que possa já iniciar ali um procedimento de manter os sinais vitais dessa pessoa, no caso da criança. Então tem toda uma manobra que a gente ensina, que a gente passa, que os pais podem aprender, temos vídeos na internet, que os pais podem, por curiosidade, até aprender. Então, nesse momento, ela precisa dar esse primeiro suporte, para você aumentar a questão da vida. Então, nesse momento, já solicito outra pessoa para poder, recurso adicional, bombeiro, para que a gente possa dar um suporte melhor. Durante essa ligação, o próprio quem atende o Corpo de Bombeiros vai dando essas orientações. Mas, por exemplo, nesse caso de afogamento, serve aquelas manobras que às vezes a gente aprende para quando a pessoa está engasgada, de virar a criança de bruço, pressionar as costas, vale ou não, é outra situação? Sim, vale. Resolve, ajuda. Agora, realmente, no caso de afogamento, você já tem que, primeiro, entender o seguinte, que a pessoa vai parar de respirar. Então, você já tem que iniciar a RCP. Porque para ela evoluir para uma parada cardíaca é consequência. Então você já começa aquela manobra de fazer a que nós falamos, né? Que é a compressão torácica. Deixa de bruço mesmo e vai com a mãozinha, porque a gente está falando de criança, é um corpinho. Então toma cuidado de ficar mais ou menos na altura do peito. Exatamente. No caso de criança, você vai simplesmente só com os 3 dedos, você vai pressionar na altura do mamilo, né? Na altura do peito, no meio. Tendo cuidado de não apertar a boca do estômago, que a gente chama, né? Comumente. Então, para que você não provoque um vômito. Então, aqui no externo, nesse encontro, você faz aquela pressão. É uma pressão assim que você tem que perceber que está imitando o movimento natural, pulmonar ou até mesmo cardíaco, né? Então, você tem que perceber, aprofundar pelo menos uns 5 centímetros para que isso seja eficiente. Então, esse procedimento já prolonga a vida da pessoa. E nesse movimento involuntário, você acaba fazendo com que o pulmão se movimente também, às vezes até consiga expelir essa água. Exatamente, você consegue imitar ali, forçar mecanicamente, né? Então, que esse movimento ele continue. Então, o organismo vai continuar circulando, o sangue, então ele vai mandar um oxigênio, nem que seja pouco, mas ele vai continuar mandando para os órgãos vitais. Isso realmente diminui sequelas na pessoa. Enquanto isso, no telefone, com o Corpo de Bombeiros, recebendo orientação de um profissional. Exatamente, é algo muito dinâmico. Por isso, assim, a pessoa tem que manter calma, tentar manter a calma, solicite alguém que esteja mais tranquilo, que já faça toda uma ação conjunta, né? Você faz o procedimento, solicita apoio, solicita socorro para que chegue mais rápido e você consiga, né, dar uma sobrevida à pessoa. A gente sabe que é difícil, às vezes, igual o tenente está falando aqui, quando você chega, se depara com um filho praticamente desacordado, se tentar manter a calma é complicado, mas é o ideal para que você consiga, né, seguir essas manobras, seguir essas orientações, porque muitas vezes no desespero, se você não conseguir fazer, pode piorar a situação, tenente? Você pode piorar. Exemplo, no caso, se você não tiver tranquilidade de apoiar bem a mão, onde você vai fazer um RCP, você pode provocar vômito, aí vai aumentar, o engasgo vai aumentar a sufocação, né, que a gente chama, da pessoa. Então você faz agravar. Então procure manter a calma, a gente sabe que é difícil, mas não sou capaz. Solicite alguém, mesmo naquele desespero ali, na situação que é complicada, que a gente entende, tenta procurar uma ajuda externa. Malta, a gente estava vendo o tenente falando aqui que às vezes a gente imagina o afogamento só naquela situação do balde, às vezes a caixa d'água que a gente monta uma piscina no fundo de casa, piscina mesmo, mas
dá para você se afogar muitas vezes a criancinha, até na hora do banho, no chuveiro, tenente. E nessa situação, que cuidado que a gente toma? Nesse caso, criança não tem como tirar os olhos dela. Então você procura se organizar primeiro, vai dar um banho na criança, vai estar no chuveiro, se organize, pegue tudo que for necessário para que você não tenha aquela distração. Não, eu esqueci uma toalha, vou buscar, esqueci um sabonete, um shampoo. É naquele momento ali que pode acontecer o acidente. Naquele segundo da toalha ou do shampoo é que a criança às vezes está na banheira, escorrega. Exatamente. Para você ter uma ideia, 2 minutos, a criança ela pode sofrer uma parada. Então ela perde ali, né, a respiração, a oxigenação, e ela pode ter sequelas irreversíveis. Só um período pequeno. Então é um momento que você não pode distrair. É a distração que pode provocar esse acidente. O senhor falou agora de que 2 minutos são perigosíssimos nesse caso, então é praticamente um milagre esse menino continuar vivo depois de 5 minutos submerso nessa caixa de gordura. Sim, a medicina estuda, né, essa situação, então dá esse prazo de 2 a 4 minutos, mas as chances de ter sequelas são grandes. Partindo daí então, quanto mais tempo, maior as consequências, maior sequelas elas podem ficar. Tenente, obrigado pela participação do senhor aqui na SBT Brasília, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito o pessoal que está em casa, né, malta? Muitas vezes os pais, mães, nessa questão, 1 minutinho só, eu vou ali buscar a toalha, infelizmente pode acontecer um acidente. Então, igual ele disse, já se prepara, se organiza tudo para que esse banho seja rápido e seguro, principalmente, né? Com certeza, Maicon. Criança pequena é imprevisível, a gente tem que fazer o que pode para prevenir as situações. Obrigado, viu, pela participação. No fim de semana, uma motorista foi presa depois de bater num outro carro no núcleo Bandeirante. Ela fugiu pela faixa exclusiva de ônibus, subiu num canteiro, entrou pela contramão, quase bateu em outros carros, terminou e ainda num poste de luz na fuga, né, gente? A polícia foi chamada e, segundo a ocorrência, os PMs avistaram uma motorista andando em zigue-zague na Épia. Os policiais pediram para que ela parasse, mas ela só parou 8 quilômetros depois, quando terminou batendo no meio-fio de um posto de combustível na Candangolândia. Aí, presa, a condutora de 44 anos contou aos policiais que passou a tarde bebendo numa festa e dentro do veículo realmente tinha lata de cerveja. Ela foi autuada pelo crime de embriaguez ao volante, desobediência à ordem de parada e por dirigir veículo com a carteira de motorista vencida desde 2019. A Vitória Melo tem mais detalhes desse caso pra gente agora. Vicky, boa tarde pra você. Ela continua presa, pagou fiança, foi liberada, tava doidona. Pois é, Felipe, foi arbitrada a fiança de R$3.000, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, é o seguinte, ela chegou a ser levada para a carceragem do Departamento de Polícia Especializado, onde ficou detida, e o carro dela foi entregue a um amigo que estava com a carteira de habilitação. Esse caso foi na noite de sábado, ali por volta de 7h30 da noite. Essa mulher estava trafegando próximo às floriculturas do núcleo Bandeirante quando bateu em um outro veículo e fugiu do local em alta velocidade, pegou a contramão e por pouco não causou um outro acidente. A vítima, o motorista atingido, ligou para a Polícia Militar, passou as características desse veículo e aí começaram as buscas por essa mulher. Os policiais encontraram, o veículo, ela trafegando pela Épia, e aí pediram para que ela encostasse, parasse o carro, mas ela não obedeceu. Como você disse, foram 8 quilômetros de perseguição e essa mulher só parou o veículo após bater na mureta de um posto de combustível lá na Candangolândia. Dentro do carro dela, os policiais encontraram latinhas de cerveja. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro, mas acabou confessando ali em conversa com os policiais que havia ingerido bebida alcoólica. E para completar, ela estava com a carteira de habilitação vencida desde 2019, Felipe. Ela foi detida em flagrante por desobediência e também de embriaguez ao volante. Mais cedo eu conversei com o aspirante Ivan, da Polícia Militar, e ele passou mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Os policiais detectaram diversos sinais de embriaguez, como dificuldade psicomotora, fala desconexa, ela não conseguia se localizar. E diante dessa situação, desse cenário, os policiais conduziram-a para a 21ª Delegacia, em Taguatinga. Ela estava bastante alterada, inclusive ela disse aos policiais que ela havia feito consumo de bebida alcoólica durante uma festa em toda a tarde.
e foram localizadas dentro, no interior do veículo, diversas latinhas já de cerveja vazias, como se houvessem sido todas consumidas. Ela terá que responder por estar dirigindo com a CNH vencida, né, além de ter desobedecido a ordem dos policiais. Esse dia foi louco para essa mulher aí, mas o fim de semana também teve momentos loucos num motel lá em Taguatinga. Confusão. Levou todo mundo para delegacia, aliás, quase todo mundo, você vai entender por quê. Um coronel da Polícia Militar, casado, estava com um jovem, um rapaz de 21 anos. Esse rapaz deixou o coronel trancado no quarto e lá fora disparou com a arma funcional do coronel, bateu num outro carro, de um outro cliente do motel e tentou ainda sair com o carro do policial militar. Eles teriam utilizado drogas juntos e o coronel teve um surto psiquiátrico em seguida. Agora ele está internado no hospital da Asa Norte, é investigado por tentativa de estupro. Aí na reportagem que a gente vai ver agora, vocês vão entender por que quase todo mundo foi para a delegacia, porque tem um outro personagem que falou, pelo amor de Deus, não me leva para a delegacia, eu não fiz nada, não tem nada a ver com isso. Pode rodar. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo dentro de um motel às margens da BR-070 em Taguatinga. Mas quando chegou ao local, descobriu que a história por trás dos tiros envolvia um colega de corporação. Segundo a polícia, o coronel da PM, Edilson Martins da Silva, de 47 anos, e um jovem de 21 foram para o estabelecimento usar drogas e depois de se desentenderem, o rapaz pegou a arma de fogo do policial, a chave do carro dele, trancou o coronel no quarto e tentou sair do motel. Como não conseguiu porque foi impedido por uma funcionária, efetuou 4 disparos. Ainda durante a tentativa de fuga, o rapaz bateu o veículo na parede, no portão do motel e em outro veículo. Mas o dono não quis registrar ocorrência porque estava acompanhado da amante e não queria se expor. O jovem foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo. Já o coronel da PM, detido por estupro, mas está internado sob escolta policial na UTI de um hospital particular da Asa Norte, após ele ter declarado ser usuário de drogas e que, por causa da briga, teve um surto psicótico e pensamentos suicidas. Além disso, o militar apontou sofrer de depressão e esquizofrenia. Nas redes sociais, a irmã do jovem conta que ele foi vítima do policial. Isso que a gente sabe até agora é que, ao que parece, o coronel sequestrou meu irmão, levou ele para o motel e aí meu irmão, tentando se defender, conseguiu ter acesso à arma. Parece que o coronel deixou a arma em algum canto. Meu irmão não teria condições de tomar a arma do coronel. Nenhuma. Para quem conhece meu irmão, sabe que meu irmão nunca pegou em arma, nunca foi para o exército, nunca teve treinamento de nada. Ele nunca ia conseguir tomar a arma de um coronel. Ele tentou ligar para a polícia não apareceu. Ele também mandou mensagens, pedindo socorro para alguns amigos para ligarem para a polícia, isso foi de madrugada. Em nota, a PM disse que será aberto o processo apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato e que a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer dos integrantes. O homem que agrediu a suplente de deputado distrital Kelly Cristina dos Santos, conhecida como Kelly Bolsonaro, foi solto depois de passar por audiência de custódia. Ele agrediu a deputada e os filhos dela dentro da casa da família em Santa Maria na última sexta. A justiça fixou medidas protetivas para que ele fosse liberado. Ele não pode se aproximar da deputada nem dos seus filhos. A suplente de deputado distrital e os 3 filhos foram agredidos na última sexta-feira na casa da família em Santa Maria. Foi a própria Kelly quem chamou a polícia. Segundo a PM, uma das filhas do casal foi encontrada com marcas de agressão. Jonas Monteiro Ferreiro Neto foi preso em flagrante e levado para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama, onde a ocorrência foi registrada como vias de fato, lesão corporal e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha. Ainda na delegacia, Kelly Bolsonaro pediu medidas protetivas de urgência contra o companheiro. A suplente usou as redes sociais para falar sobre o que aconteceu. Em alguns trechos da nota, ela relata: "Ainda estou sem acreditar que isto aconteceu, debaixo do meu próprio teto e por uma pessoa que sempre amei e confiei. Neste momento, a dor não é somente física. Me sinto impotente, desolada, exposta, com medo, sem forças.
tudo é incerto. Sei que estas marcas de violência que foram deixadas irão sumir em breve, mas a vergonha e a decepção vão me acompanhar por um bom tempo. Não estou bem. Agradeço o apoio e a preocupação de todos. Meus filhos são a minha prioridade neste momento. Kelly Bolsonaro atualmente ocupa a cadeira de suplente do deputado distrital Daniel Donizete. E apesar de utilizar o mesmo sobrenome, Kelly não tem nenhum parentesco com o presidente Jair Bolsonaro. O índice de preços ao consumidor amplo, que é o que mede a inflação oficial do país, teve a maior alta para o mês de março em 28 anos. Pressionada pelo aumento dos combustíveis e dos alimentos, a variação foi ainda pior do que esperavam os economistas. Eletricidade, gás e muitos ingredientes. A receita de trabalho da doceira Viviane está cada vez mais cara. A cenoura para o bolo, por exemplo, subiu quase 170% nos últimos 12 meses. Mais de 30% só de fevereiro para março. Virou quase uma iguaria. Eu tive que aumentar os meus valores em mais de 30%, porque o reajuste foi muito alto das embalagens, dos insumos em geral, e aí eu tive que repassar para os clientes, não teve jeito. No mês passado, o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou em 1,62%. Não era tão alto assim em março, desde 1994. Como muitos brasileiros, Viviane sentiu no orçamento o reajuste nos dois grupos que mais pressionaram a inflação: alimentos e bebidas e transportes. É que o marido dela é fisioterapeuta e precisa usar o carro para atender os clientes. Ele agora não está mais usando o ar-condicionado como usava, ele está tentando economizar dessa forma. O aumento da gasolina de quase 7% foi justamente o que teve o maior impacto individual na inflação. Muito caro, tá caro. Tá impraticável. A gente anda, a gente bota a gasolina, a gente acha que vai dar para alguma coisa, quando vê não tá dando, a gente para no caminho. O óleo diesel também disparou, encarecendo os fretes. Foi o necessário para criar um efeito cascata. Com o aumento do óleo diesel, principalmente, isso encarece o preço para o consumidor final. Isso acaba sendo repassado do atacado para o varejo, chegando até o consumidor final de alguma forma, né? Ainda teve as consequências da seca no sul e das chuvas no sudeste sobre os alimentos. Mas os economistas não esperavam tanto. A expectativa era 1,3. Então, isso acende a luz amarela em relação ao controle inflacionário. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA ficou em 11,30%, bem acima da meta do Banco Central. No curto prazo, as projeções indicam mais alta dos juros e instabilidade econômica. Você ainda tem um problema também que vai ser associado às eleições brasileiras e provavelmente você ainda tem na questão externa quanto a guerra da Ucrânia vai durar. Câmeras flagraram bandidos assaltando uma loja de celulares dentro de um shopping. Eles levaram mais de 20 aparelhos que juntos valem quase R$100 mil. Vitória Mello. É isso, Felipe. 20 aparelhos, material avaliado em R$100 mil. Câmeras de segurança desse shopping flagraram toda a ação, mostram ali clientes olhando as vitrines quando esses dois homens entram no local e vão direto na loja de celulares. Alguns clientes conseguem correr, funcionários de outras lojas também ficam assustados e quando um segurança se aproximou, um desses homens sai armado, apontando a arma para este homem. Os dois bandidos correm em direção ao segurança e depois saem correndo do shopping. Uma cena assim, coisa de filme, uma cena assustadora, Felipe. Depois de longas buscas, ao longo do dia, a Polícia Civil conseguiu encontrar o motorista que dava apoio a esses criminosos do lado de fora do shopping, ele que estava aguardando num carro do lado de fora do estabelecimento. A polícia conseguiu identificar e prender esse homem. Ele estava com uma arma, munição, além de vários celulares. Agora a investigação vai apontar, Felipe, se esses celulares foram os que foram roubados dessa loja do shopping de Sobradinho. Agora imagina só o desespero. A polícia continua atrás desses dois suspeitos, esses dois homens que aparecem nessas imagens, entrando às 11h40 da manhã da última sexta-feira do shopping de Sobradinho.
entram à luz do dia, ameaça os clientes, ameaça os funcionários, apontam a arma para o segurança e fogem com 20 aparelhos celulares. Um prejuízo aí para o lojista de R$100 mil. A polícia está atrás desses suspeitos e aí agora a investigação vai apontar se esse homem que foi preso, né, se os celulares que estavam com ele são desse roubo. Felipe. Obrigado, Vicky. Deixa eu falar para você de caso sobre o fim da novela da cobra. Você sabe que caso é esse? Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Militar Ambiental soltou na natureza uma cobra piton. É piton ou piton? Piton, né? Ela tinha sido apreendida e foi confundida com uma jiboia. Agora, a cobra foi recapturada de novo. Essa espécie não é nativa do Brasil e pode causar danos à nossa fauna. Por isso, a jiboia podia ser solta na mata. Essa, que é uma espécie de fora do Brasil, não poderia ter sido. Felizmente, tudo acabou bem. A gente vê na reportagem de Kátia Gomes. A cobra piton foi recapturada pelos policiais militares do Batalhão Ambiental no último sábado em uma área de proteção ambiental, após ter sido solta por engano. A piton não é venenosa, mas é uma espécie exótica e, por ser da Ásia, não tem predadores naturais aqui no Brasil. E, por isso, poderia causar danos à fauna, como estrangular outros animais. Ciclistas avistaram a serpente piton aqui na estrada que liga Caúbe ao Parkway, próxima à área da Granja do IP. E após muita busca aí, com esforços do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, o animal foi encontrado. A confusão começou na quarta-feira da semana passada, quando os policiais receberam um pedido para capturar o réptil que estava na pista próximo ao balão do periquito no Gama. Por acharem que era uma jiboia e por estar saudável, os PMs soltaram o animal na mata. Só depois, com a ajuda de biólogos, descobriram que a serpente era uma piton. Este biólogo analisou o vídeo feito pela Polícia Ambiental e, na opinião dele, a cobra parece tranquila, indicando que pode ter sido criada em cativeiro. E aí gera algumas perguntas. Se ela conseguiria sobreviver, se ela conseguiria se alimentar. E é nesse ponto que a gente bate, porque se ela foi inserida de uma forma errada, esse erro tem que ser consertado, porque essa espécie pode acabar morrendo, por não saber caçar, por não saber sobreviver naquele ambiente. E isso gera um desconforto ao ecossistema, porque acontece um desequilíbrio. Se essa cobra sabe caçar, consegue sobreviver nesse ambiente, vai gerar uma competição com outras cobras. O biólogo explica que a espécie mata por estrangulamento, vive predominantemente no solo, mas pode ser encontrada em árvores, tem o hábito noturno, sabe nadar e consegue ficar até 30 minutos embaixo d'água. A reprodução dessa cobra é de forma sexuada, onde ela precisa de outro indivíduo para se reproduzir, mas pode acontecer de uma reprodução assexuada, onde ela não necessitaria de outro indivíduo para se reproduzir. Vai credo, né, gente? Ó, deixa eu confessar um negócio aqui pra vocês. Eu ainda não tô acreditando no que nós vivemos ontem. Pela primeira vez, o SBT em Brasília fez um programa inteiro fora do estúdio e o mais legal, com plateia. A gente viveu fortes emoções no especial Heróis de Brasília, que será apresentado no sábado, dia 23 de abril, para o aniversário da nossa cidade. Não vou dar muito spoiler aqui não, porque escuta o que eu vou dizer, vale a pena vocês acompanharem as histórias que nós vamos apresentar no dia 23. Então, deixa eu agradecer de antemão ao Brasília Shopping, que tornou esse evento possível. O Teatro do Brasília Shopping é lindíssimo, aconchegante, é o espaço perfeito que a gente teve para encontrar os nossos fãs. Na plateia estavam pessoas muito carinhosas, que eu já conhecia, por exemplo, tá aparecendo agora, a Cris e o Alex, que são do meu fã-clube, mas eu não via desde o começo da pandemia. E teve outros fãs também que se inscreveram no Instagram do SBT e eu pude conhecer pela primeira vez. Muito obrigado, foi emocionante! Então, dia 23 de abril, você vai ver que os próximos 62 anos da nossa cidade já estão sendo construídos pelas mãos de homens e mulheres anônimos que, longe dos holofotes, têm feito a diferença na vida de muita gente. Nós aqui do SBT acreditamos que, como emissora de televisão, a gente tinha a obrigação de fazer essa contraprestação de serviço
e usar o nosso espaço que atinge tanta gente para contar as histórias das pessoas que não necessariamente estão nos livros de história, que não estão trabalhando debaixo de holofote, mas que mesmo assim não perdem a esperança e a força de vontade. Meninos e meninas jovens, outras pessoas mais experientes, mas que têm essa mesma dedicação. Acordaram e falaram assim, eu não vou ficar parado não, tem muito serviço para fazer fora da minha casa, eu tenho uma vida confortável, mas outras pessoas não têm, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? São as histórias dos heróis de Brasília, vocês vão conhecer. Ah, Felipe, então você já contou tudo que vai acontecer dia 23 de abril? Não. Teve muita emoção ali no nosso programa, surpresa para eles também, e o encontro com os nossos fãs, com você que está em casa, que aqui eu fico só imaginando as carinhas de vocês, mas que lá a gente pôde se abraçar pessoalmente, eu fiquei feliz demais. Então desde já, muito obrigado pela presença, não consegui nem dormir ontem à noite.